Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui conversar com vocês um pouquinho sobre uma coisa que muitas pessoas me pediram, que era pra falar sobre trabalho aqui em Londres. Então aqui eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu tenho certeza que muitos brasileiros, muitas pessoas que vêm pra cá, cada um tem a sua história, a sua experiência. Então eu vou contar um pouquinho da minha e eu espero poder ajudar vocês de alguma forma. No Brasil eu trabalhava um pouco na minha área, um pouco jurídica administrativa, né? Eu era auxiliar administrativo, um órgão do governo, e aí eu trabalhava diretamente assim com pessoas que tinham os direitos violados. Comecei trabalhando no Conselho Tutelar e depois eu fui pro CREAS, que é um centro de referência de assistência social para pessoas com direitos violados, assim, por exemplo, criança, adolescente, pessoas com deficiência física, idosos. Então eu sempre gostei dessa área, assim, meio social, misturado com jurídico e que alcança essas pessoas, principalmente criança e adolescente. E quando eu vim pra cá, pra Londres, eu sabia na minha cabeça que seria muito difícil eu trabalhar na minha área, que é o direito, né? Até porque nem no Brasil eu trabalhava, nunca advoguei, não gosto, então imagina aqui, né? Então eu já estava muito bem resolvida em relação a isso, não tenho nariz em pé, assim, de ai, não, eu sou formada, até parece que eu vou trabalhar com isso ou com aquilo. Nunca tive esses pensamentos, não sou esse tipo de pessoa, até porque eu acho que a partir do momento que você se desfaz, se desprende das suas coisas, do seu país, né, você vai para um país novo, para uma nova cultura, uma nova língua, você tem que ir, assim, de cabeça aberta, mente aberta, de braços abertos. Você não pode ser muito seletivo, muito exigente com nada. Então você tem que ir muito tranquilo. E esse sempre foi meu pensamento. Mas quando eu me imaginava trabalhando fora do Brasil, eu sempre imaginava eu ir para duas áreas que eu gosto muito, assim, né? A gente sempre tem alguma coisa que a gente gosta e que a gente imagina se ver, assim, trabalhando. No meu caso, eu gosto muito de maquiagem, então eu me imaginava indo mais para essa área da maquiagem, ainda mais aqui em Londres, as oportunidades, assim, são imensas, né? Mas eu me imaginava trabalhando às vezes numa loja, numa MAC, numa Kiko, uma loja de maquiagem, vendendo maquiagem e aí tentando galgar aí a profissão assim de maquiadora. E também me imaginava cuidando de criança, porque é uma coisa que eu amo bebê, amo criança, cuidava assim das crianças das minhas amigas no Brasil, tinha o maior prazer de ficar assim. Então eu imaginava também sendo babá, sendo nene aqui no exterior. Então eram duas coisas que eu sempre imaginei, assim, então já fui meio focada nisso. Quando chegamos aqui em Londres, eu e meu marido, a gente trouxe uma reserva de dinheiro, né, pra gente poder ficar em um tempo, podendo conhecer melhor as cidades, aprendendo a andar de metrô, a gente também conseguindo se instalar, né, morando, a questão da moradia, correr atrás. E para ter tempo de fazer isso tudo, a gente teve que trazer um dinheirinho, uma reserva, para não precisar trabalhar, poder se resolver nessas questões, para depois poder começar a correr atrás de emprego. Então isso já é uma dica que eu dou para quem, né, deseja vir para cá. Primeira coisa é que você tem que trazer uma reserva, porque por mais que Londres assim tenha uma procura muito grande assim de para trabalho, né, aqui a gente tem, graças a Deus, assim, você arranja trabalho assim. Se você não tiver frescura, claro, né? Você vai arranjar trabalho assim. Mas é bom você vir preparado, trazer uma reserva, porque nunca se sabe, né? Então a gente veio com essa reserva para poder ter esse tempo, né? A gente ficou 2 meses sem trabalhar aqui em Londres, passeando, conhecendo, aprendendo a andar de metrô, conhecendo a cidade, se instalando, correndo atrás de moradia, né, se instalando assim adequadamente, aí para poder começar uma rotina de trabalho. Aí depois que a gente começou a se instalar, eu fui atrás de trabalho. Na verdade, quando a gente estava decidindo o lugar fixo que a gente ia morar, porque a gente chegou aqui morando num lugar temporário. Quando a gente estava correndo atrás de morar num lugar fixo, deu a louca em mim, assim, e a reserva a gente vendo que não ia durar mais muito, assim, por mais tempo, e a gente vai ficando preocupado, ansioso, né, e então eu deu uma louca em mim, a minha irmã me ajudou, minha irmã que mora aqui já há alguns anos, ela me ajudou a fazer meu currículo em inglês, assim, bem legal, do jeito que é aqui, né, eu fiz meu currículo, e deu a louca em mim e saí entregando. E como deu a louca em mim, eu pensei assim, eu vou entregar aonde pintar, onde eu ver que seria legal trabalhar.
E aí, gente, eu fui entregando em loja, entreguei na loja até da Melissa, que tem aqui, que eu achei super legal. Falei, ai, que legal trabalhar aqui, né? Eu sou brasileira, a loja é brasileira e também falo um pouco de inglês, então ia ser muito, assim, ia ser muito legal pra mim. E eu gosto dessa coisa de moda, dessa coisa, assim, de loja, mas infelizmente não me chamaram. Aí, um dia eu tava passeando com meu marido, olhando lugares pra gente morar, e no lugar que a gente olhou, que era um lugar, assim, em potencial, onde a gente poderia se mudar, né? Na frente tinha uma cafeteria e tava um bilhete lá falando que precisava de funcionário. E eu tava com os currículos na minha mochila. E aí eu peguei e falei, ah, eu vou entregar, né? Entrei, assim, dentro da cafeteria, fui lá onde tava, tipo, as pessoas que estavam trabalhando. E na primeira pessoa que vi que trabalhava lá, eu peguei e falei assim, ah, eu vi o anúncio, eu gostaria de entregar meu currículo. E era a dona do lugar, era inglesa. E aí ela falou, ai, que legal, ela pegou meu currículo e já virou pra mim e falou assim, você tá livre amanhã, você pode vir pra fazer um dia de experiência? E aí eu falei, posso, claro. Aí eu já fiquei feliz, falei, nossa, o segundo lugar que eu entrego currículo e já deu certo, né? Aí eu apareci no outro dia, que era um domingo, nesse dia que eu entreguei o currículo era um sábado, aí eu apareci no domingo e comecei a trabalhar. Fiz o dia de experiência, eles me ensinaram, eu tinha que saber fazer café naquelas máquinas grandonas, assim, você tem que saber preparar todos os tipos de café, saber todos os tipos de chá, os nomes, tinha que aprender a mexer lá eles falam till, né, que você mexe ali pra fazer os pedidos, né, tipo no caixa. Eu tinha que saber fazer tudo e tinha que limpar o chão, limpar banheiro, fazer tudo, gente. É tipo uma pessoa que faz tudo ali dentro da cafeteria. Não é só servir café, não é só servir a mesa, não é só pegar o pedido, cobrar, ficar no caixa. Era tudo que eu tinha que fazer. Mas eu tava muito feliz, porque eu falei, ai, que bacana, né? Eu ia ganhar o salário mínimo, ia trabalhar bastante horas, quase que o dia inteiro, e bem pesado, bem puxado, porque era uma cafeteria que vivia lotada de gente, assim, entrava e saía gente, assim, era uma cafeteria que não era, assim, de renome, tipo Starbucks, nada disso. Era uma cafeteria, assim, que era daqui mesmo, a dona que fez e tal, e era meio vegana, e aqui é super em alta essa coisa de vegano, então era muito frequentada, tinha muita gente, muito inglês. Então você não tinha descanso, eu não conseguia almoçar. Eu lembro que eu passava o dia inteiro lá, se eu trabalhava 10 horas, se eu trabalhava 8 horas, era sem comer porque não dava tempo. E aí eu tinha que fechar a cafeteria, ou seja, eu tinha que limpar tudo, deixar tudo em ordem, limpar a chapa. Então era bem pesado o trabalho, era bem puxado. Só que o que aconteceu? Eu trabalhei só uma semana nessa cafeteria e não deu certo pra mim. Primeiro porque a dona inglesa, ela era muito racista. Ela, tipo, se ela via que eu tava cansado, se ela via que eu, tipo assim, eu tava, tipo, me sentindo exausta, ela falava pra eu voltar, ela falava assim pra mim, go back to your country, tipo assim, volta pro seu país, se você não tá dando conta. Então, isso não são frases, isso não são coisas que as pessoas devem te falar. Se alguém te tratar dessa maneira, você pode ter certeza que essa pessoa tá sendo racista e que você pode até processar essa pessoa por estar te tratando dessa maneira racista. E ela me tratou assim, e eu achava que eu era fraca, que eu não tava dando conta de trabalhar dessa maneira. E eu ficava super triste, embora triste pra casa, mas depois, conversando com a minha irmã, depois raciocinando, eu vi que realmente ela tava, tipo assim, me assediando moralmente, né? Que é assim que no Brasil a gente conhece. Ela tava, tipo assim, me tratando mal, me destratando, sendo racista comigo. No final das contas, eu trabalhei só uma semana com ela e ela não me pagou, nunca me pagou, ou seja, eu trabalhei uma semana de graça pra ela e não fez contrato comigo, não fez nada. E eu fui atrás até, eu tinha até direito de entrar na justiça pra receber dela, mas como eu trabalhei só uma semana, era pouco e eu tava tão desgastada e eu peguei assim uma raiva dessa mulher, gente, que eu larguei mão e falei, ai, deixa quieto, né? Deus é maior, eu sei que de alguma forma Deus vai me recompensar e não quis correr atrás, sabe? Engraçado, né? Formada em direito, mas não quis correr atrás desse meu direito de receber aquela semana que eu trabalhei pra ela. Mas é que foi um desgaste emocional tão grande, gente, que eu juro pra vocês, eu não posso nem passar em frente desse lugar que me dá, assim, arrepio,
sabe? Do tanto que ela me maltratou, do tanto que ela, tipo assim, ela sentava e colocava, cronometrava os minutos que eu demorava pra fazer qualquer coisa ali, sabe? Tipo, era escravidão. Ela me tratou como escravidão. E olha que, tipo assim, a gente sabe que aqui eles fazem isso com pessoas ilegais, com pessoas que acabam ficando na mão deles, que precisa trabalhar, mas que não tem documento. E não é o meu caso, né? Eu tenho o passaporte italiano, eu tenho a cidadania italiana, então eu não sou ilegal aqui, não tinha por que ela me tratar dessa maneira. Na verdade, nem as pessoas ilegais, eu não concordo em tratar ninguém dessa maneira, porque, assim, ela me tratou como escrava, sabe? E é muito triste ser tratado dessa forma. E então eu sofri um pouquinho na pele o que os brasileiros ilegais geralmente às vezes sofrem aqui. E isso não é legal, não foi legal, assim, foi muito triste. Isso me abalou muito emocionalmente. Eu fiquei dias assim chorosa, sabe, triste. Porque no começo você acha que a culpa é sua, que você que não dá conta, que você que... Eu pensava assim, pode ser que eu que não esteja dando conta, pode ser que realmente eu não seja boa o suficiente. Mas depois eu vi que não, que ela era maldosa, que ela era racista e que ela tava sendo, assim, muito escrota comigo, sabe? Então, a partir do momento que eu me liguei nisso, que, tipo, demorou uma semana, no final da semana que eu tava trabalhando pra ela, eu falei, não, chega, chega, chega. Eu durei muito tempo aqui com tudo isso, sabe? Enfim... E aí não deu certo, gente, foi uma experiência terrível pra mim, e com inglesa, porque ela é inglesa, então eu fiquei meio assim, sabe? E aí todo mundo falava assim pra mim, assim, as amigas, minha irmã, falavam assim pra mim, Bruna, eu te juro que inglês não é assim, não entendo porque essa mulher fez isso com você, mas não deixa isso te abalar, porque os ingleses não são assim, a maioria não é assim, infelizmente você teve essa experiência ruim de início, mas fica tranquila que algo muito legal vai aparecer pra você, não desiste, não deixa se abalar. E aí eu me demiti, né, saí de lá, não recebi, ou seja, trabalhei uma semana de graça, fiquei super triste, mas continuei aplicando o meu currículo. Aí dessa vez eu e meu marido começamos a aplicar pra babá. Comecei a aplicar online num site que chama Child Care, vou deixar aqui o site pra vocês, sei lá, se alguém tiver interesse. Comecei a aplicar nesse site, o meu currículo, você se cadastra nesse site e você vê um monte de mães, assim, de famílias pedindo babá. E aí você vai lendo o conteúdo delas, né, o perfil delas, vendo se você se encaixa com o que elas estão pedindo e você manda o seu currículo para elas. E eu comecei a fazer isso, comecei a aplicar. E aí... apliquei pra vários, assim, sabe? Porque tem um limite por dia, se você não... Porque dá pra você pagar esse site, aí quando você paga ele, você tem algumas coisas a mais, assim, do site que ele te proporciona, se você paga. No meu caso, eu não paguei. Então, eu tinha, por exemplo, eu tinha um número limite pra mandar meu currículo por dia, entendeu? Então, por dia, por exemplo, eu não lembro, mas por dia, por exemplo, eu podia mandar só pra 6 famílias. Eu podia aplicar. Então eu aplicava todo dia 6. E aí eu lembro que dessas aplicações, 3 pessoas me retornaram. 3 mulheres, famílias, mães me retornaram. E a primeira que me retornou, ela era francesa, ela tinha uma bebezinha de 4 meses, ela tinha que voltar a trabalhar e ela precisava de alguém, né, que começasse a ficar com a neném o dia todo e a semana toda, de segunda a sexta, final de semana de folga, e trabalhasse ali 10 horas por dia, ficasse com a neném. E aí eu falei, puxa vida, era uma menininha, uma nenenzinha só. Aí eu falei, cara, puxa vida, né? Ai, que delícia se der certo. E aí ela me respondeu de volta, eu mandei meu currículo, ela me respondeu de volta falando, fazendo algumas perguntas e tal, né? Se eu tinha experiência, porque eles exigem essa questão de experiência. E aí eu falei que eu não tinha experiência aqui, mas que eu gostava muito de criança, que eu sabia lidar com criança, que eu sabia que eu entendia muita coisa de bebê, de criança. E que era isso, eu fui sincera, fui honesta, sabe? E que eu também não tinha os cursos, porque aqui as babás, elas têm cursos, gente. E quanto mais curso você faz, tipo assim, de primeiros socorros, eles chamam nursery, que é você saber, assim, criar a criança, ensinar a criança, alfabetizar a criança, sabe? Você ter, assim, uma didática com criança, como se fosse uma professora de pré, sabe? De maternal.
Então aqui eles dão esses cursos, e quanto mais a babá, a nene, a profissional, ela tem esses cursos, mais cara ela é, e mais ela pode, tipo assim, que o salário dela pode ir, sabe? Porque aqui em Londres, o salário mínimo de uma nene é 10 libras, o que é muito. Então, a nene pode ganhar o mínimo de 10 libras até o máximo, que é 15, 16 libras, que é muita coisa, gente, isso por hora, tá? De 10 a 16 libras por hora. Então você imagina, mas assim, o que faz a nene ganhar muito é o quanto de curso ela tem, quanto de curso você faz, você tem, quanto de experiência você tem aqui na Inglaterra. No meu caso, eu não tinha curso e eu não tinha experiência. Então eu tava assim, tentando na cara de pau, na vontade, na ousadia. E aí eu comecei a conversar com ela. E aí o que aconteceu? Dessa conversa que eu fui honesta com ela, que eu falei que eu nunca tinha tido experiência aqui na Inglaterra e que eu também não tinha os cursos, mas que eu amava criança, que eu tinha experiências de cuidar de amigas, de filhas de amigas, que eu gostava muito, que lá no Brasil eu trabalhei no conselho tutelar, expliquei mais ou menos isso. Ela pegou e marcou um encontro pessoalmente comigo para conhecer ela e a neném. Aí nós fomos nos encontrar num lugar público, que é tipo uma loja que ela tem vários andares, assim, chama Peter John's, e aí a gente combinou de se encontrar no andar que é um andar de alimentação, assim. E a gente se encontrou, e aí ela deu uma entrevistada, assim, comigo, tudo em inglês. Ela é francesa, mas ela me entrevistou em inglês. Eu brasileira, ela francesa, e a gente falando inglês. Mas foi super bacana, a gente se deu assim muito bem logo de primeira. E aí ela levou a nenenzinha, que chama Marie. Aí eu já pedi pra segurar no colo, e aqui é uma coisa que não é muito comum, sabe? Tipo, você conhecer um neném ou você ver um nenenzinho, você já ir pegando, encostando. Aqui elas não gostam disso, sabe? Não é igual no Brasil, que você tá, sei lá, você tá no shopping, você tá em algum lugar público, e aí você vê um bebezinho, você vai lá, encosta, pega, ou mexe, ou brinca com o bebezinho. Aqui elas ficam meio assim, sabe? Tipo, é estranho você mexer com um bebezinho que você nem conhece, elas acham estranho, assim, eles cuidam, preservam muito essa questão, né? E eu já pedi pra pegar no colo, assim, eu nem aí, né? Eu já falei, ai, posso pegar ela? Eu peguei ela no colo, na hora que eu peguei ela no colo, ela começou a sorrir. Ela começou a dar risadinha pra mim. E ali eu acho que eu conquistei, né, a minha patroa, porque eu no fim deu certo. A primeira entrevista, a primeira pessoa que me respondeu no site deu certo, eu tô trabalhando com elas até hoje. E eu acho assim, ela até conversou comigo depois, que ela disse que a Marie que me escolheu, porque a Marie riu no meu colo, sabe? E ela viu que a neném gostou de mim, e aquilo pra ela foi muito importante. E ela disse que as outras babás que ela tinha entrevistado, que tinha experiência, que tinha curso, sabe? Ela falou pra mim que as babás nem olhavam pra cara da Marie, nem queriam pegar na Marie, nem queriam encostar na Marie. Só queriam ficar mostrando que tinha os cursos, queriam ficar mostrando, sabe, os cursos que elas tinham feito, queriam só falar de salário, de dinheiro, e nem olhavam pra cara da neném. E ela falou que eu fui a única que ela entrevistou que eu quis pegar a neném, que eu olhei pra neném, sabe, que eu peguei a neném no colo, que eu fiz a neném sorrir. E aquilo pra ela era mais importante. Ela falou, olha, eu não me importo com diploma, com curso, com essas coisas. Eu me importo em a pessoa ter carinho com a minha filha, porque você vai passar mais tempo com a minha filha do que eu. E isso ela me falou depois, não no dia da entrevista. No dia da entrevista eu fiquei assim, né? Depois eu pensei, putz, eu não devia ter pego a neném no colo. Porque aqui eles não são assim, né? Tipo, eu acabei de conhecer, eu vou pegar a neném no colo. Mas depois eu vi que aquele meu instinto, que aquela minha vontade de pegar ela no colo, porque eu gosto muito de bebezinho, eu vi que aquilo ali transformou pro meu bem. E ela gostou. E aí eu sei que depois da entrevista a gente deu tchau, fui embora pra casa, e ela ficou de entrar em contato comigo caso ela gostasse de mim, né? Então assim, não é uma coisa certa. Eu fiz a entrevista e esperar ela entrar em contato. Passou alguns dias, ela entrou em contato comigo e pediu uma segunda entrevista via Skype, o que é muito normal aqui em Londres, depois eu fiquei sabendo, para várias áreas, assim, não importa onde você trabalhar, pode ser que a pessoa faça uma entrevista com você por Skype. E aí ela pediu uma segunda entrevista por Skype comigo agora, junto com o marido dela, porque ela queria que o marido dela me visse, me conhecesse e conversasse um pouco comigo. Aí vou lá eu fazer a segunda entrevista por Skype,
com eles, a gente marcou o horário certinho e fizemos a entrevista pelo Skype, eu fiz com ele. Que foi super bacana também, ele me fez algumas perguntas bem parecidas com o que ela tinha já me feito, mas às vezes é ele que queria ouvir de mim, né, ele queria, sei lá, conversar, dialogar comigo pra ver, né. As perguntas, assim, normalmente dessas duas entrevistas, tanto com ela quanto com o marido dela, foram assim, por que que eu decidi vir embora pra Londres, o que que eu fazia no Brasil, e ele pede pra você resumir e contar um pouquinho da sua história. Então, é nessa hora que você tem que ter um clique aí de, né, saber exatamente o que você vai falar, né, treinar um pouquinho seu inglês. Eu sabia exatamente o que eu tinha que falar, já tinha treinado um pouquinho, já tinha conversado, pedido dica pra minha irmã, pra pessoas que já moram aqui há algum tempo. Então, já tava tudo na ponta da língua, né. Aí foi super tranquilo, assim, a entrevista com ele. E aí eles, de novo, né, deram tchau e falaram que iriam entrar em contato e tal, que eles iam entrevistar mais outras duas meninas. Que tava eu e mais duas meninas, tipo assim, na final, né, do procedimento aí que eles estavam fazendo. Aí, quando foi, tipo assim, passou uns 4, 5 dias, ela mandou mensagem pra mim falando que ela e o marido dela tinham escolhido eu pra ser a nene da Marie. E eu fiquei extremamente feliz, assim, porque eles são uma família, assim, eles são muito generosos, eles são uma família amorosa. As pessoas falam, europeu é frio. Gente, eles podem não ter essa questão do contato físico, mas eles são muito queridos, assim, eles se importam, eles realmente me fazem sentir parte da família deles. E eles estão me ajudando demais, assim, sabe, com os documentos. Eles fizeram um contrato comigo, porque geralmente nene, eles não fazem um contrato de trabalho. Geralmente aqui a nene, ela seria um self-employed, que é tipo assim, uma pessoa, igual uma pessoa no Brasil que trabalha assim por ela mesma, sabe? Eu esqueci agora o termo que fala em português. Aqui, geralmente, babá, nene, eles são considerados assim. Então, eles me ajudaram, eles falaram, não, a gente vai fazer contrato com você, a gente vai fazer tudo certinho. Eles contrataram uma pessoa que mexe, né, assim, com contabilidade, que faz certinho as minhas taxas, né, do meu salário, dos meus impostos. Então, assim, não tem que me preocupar com nada disso. Então, foi uma bênção essa família, assim. Eu falo que foi Deus que colocou na minha vida essa família. E eu tô com eles até hoje. E a nenenzinha já tem 8 meses. Eu comecei quando ela tava fazendo... Quando ela ia fazer 5 meses, completar 5 meses, foi quando eu comecei. Agora ela já tem 8 meses. E tô muito feliz com essa família. Eu trabalho com eles de segunda a sexta. Eu entro 8 horas da manhã e saio geralmente 7h30, 8 horas da noite. Então eu trabalho aí de 10 a 12 horas por dia. Eles me pagam hora extra, claro. No meu contrato, o meu horário é das 8 da manhã às 6 da tarde. Mas assim, a maioria das vezes, quase todos os dias da semana, eu nunca saio no meu horário do contrato. Então eu sempre ganho hora extra, o que é muito bom pra mim. Eles estão me pagando muito bem, eles me pagam 10 pounds, né, 10 libras a hora. É o mínimo da babá, mas assim, eu não tenho experiência, não tenho nada, pra mim é um ótimo dinheiro. Eu me considero, assim, privilegiada no meu trabalho. A neném é espetacular, gente, ela é maravilhosa. E ela não me dá muito trabalho, ela é uma neném muito tranquila, ela não é neném assim que tem nenhum problema, nenhuma alergia, nenhuma dor, ela não tem cólica. Então ela é muito tranquila, ela é assim um amorzinho. Tem dia que eu nem quero ir embora, nem quero deixar ela. Me sinto super bem em cuidar dela, pra mim não é um trabalho, lógico que cuidar de criança cansa, né, gente? A criança, ela depende de você pra tudo, então você se sente assim, às vezes no final do dia, você se sente sugado. Mas é algo que eu faço com muito amor, não é um peso pra mim, sabe? Eu me sinto cansada, a gente cansa, óbvio, né? Mas não é peso pra mim, eu tô muito feliz com o meu trabalho. E graças a Deus deu certo, foi a primeira, assim, pessoa lá do site que deu feedback pra mim. Eu cheguei até a fazer outras entrevistas nesse processo que eu tava fazendo entrevista pra cuidar da Marie. Eu fiz outras entrevistas com outras famílias, porque eu não sabia qual que ia dar certo. Mas tô contando pra vocês da Marie, como foi a entrevista, o processo todo com a Marie, porque foi com a Marie que deu certo, é com ela que eu tô cuidando até hoje. E eu sou muito feliz, gente, com tudo que deu certo. Eu sei que Deus abençoou, Deus abriu as portas pra mim, claro.
E é essa minha história, tem que correr atrás, tem que aplicar. A gente aplicava todos os dias. Eu e meu marido, ele às vezes, quando eu não podia, ele que estava aplicando pra mim, né? Você faz ali seu currículo e vai aplicando no site, ou se você se interessa em trabalhar em outras coisas, você tem que dar a cara a tapa, você tem que ir, você tem que entregar o seu currículo. Lógico que você tem que saber o mínimo de inglês, né? Porque você vai passar por uma entrevista, você vai precisar se comunicar, você vai precisar deixar uma boa impressão, então você precisa ter um inglês aí. E é isso, é assim que funciona, assim que funcionou pra mim, essa é a minha experiência, uma experiência ruim de primeiro momento, depois uma experiência maravilhosa que eu tô tendo agora. E é isso, gente, eu sou nene aqui em Londres, sou muito feliz em ser nene porque é algo que eu gosto, então eu te aconselho a fazer algo que você goste, a trabalhar com aquilo que você gosta. E correr atrás, sabe? Correr atrás e tá sempre positiva, tá sempre disponível, passar a melhor impressão que você puder de você, treinar seu inglês e as coisas vão dar certo. É o que eu falei, emprego aqui não falta aqui em Londres. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha experiência que eu contei aqui pra vocês. Se vocês quiserem saber algo mais específico sobre o meu trabalho de nene, deixe aqui nos comentários desse vídeo e eu faço um próximo vídeo só respondendo a pergunta de vocês. Que tal? Então, se vocês gostarem dessa ideia, deixa aí os comentários, dá um like no vídeo se ele foi bom pra você, se você gostou. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva pra estar aí junto comigo. E é isso, gente. Até um próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus.